a apresentação do Thiago, aí fazemos a discussão, depois a apresentação do Matheus Felipe e da Rita Oliveira, e por último, mas não menos importante, a apresentação da Anne. E aí encerramos com a discussão. Tudo bem? Todos vocês terão 20 minutos de apresentação. Eu imagino que vocês não vão conseguir ver o chat, então quando acabar o tempo, eu vou levantar a mão para vocês encerrarem, que aí vai fazer a notificação sonora. Só um instantinho, então. Então, conforme acordamos, a gente começa e daqui a pouco a professora Luciane se junta a nós. Boa tarde, mais uma vez. Eu me chamo Diana Farias, sou mestranda do Programa de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas e coordenadora desse eixo de arte e morte, né? Tratamento do luto nas diversas formas de arte. Então, vamos começar a segunda tarde de apresentações virtuais do nosso eixo. E aí, imediatamente, eu convido o Pedro Matheus da Silva Leite, que é aluno do nosso programa e professor da CEMED, com o seu trabalho intitulado Considerações sobre a Estética da Morte em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Pedro, mais uma vez, você tem 20 minutos e boa apresentação. E aí, queridos, boa tarde, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a tela. Pode ficar com a câmera ligada ou é melhor desligar? Não, pode ficar com a câmera ligada, só desliguei para não pesar a chamada. Tá bom então. Então deixa eu apresentar aqui, tela inteira, aí vocês só me confirmam se tá tudo certo, tá? Tá ótimo, Pedro, pode dar. Tá bom. Ok, deixa eu dar um ok aqui no tempo também que eu vou cronometrar aqui. Queridos, uma boa tarde a todos, a todas também. Eu me chamo Pedro Matheus, sou mestrando aqui também do PPGLA, do programa aqui da UEA. A minha orientadora é a professora doutora Luciane Viana Barros Páscoa, e hoje a gente vai aqui conhecer um pouquinho mais sobre essa obra aqui de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, só que agora a gente vai fazer umas considerações sobre a estética da morte. Então, espero que vocês gostem. Deixa eu passar aqui. Então, para a gente introduzir essa obra, né, trouxe aqui para vocês uma obra que eu gosto muito, admiro muito essa obra de Vidas Secas, foi o primeiro livro que eu li no curso de letras. E essa obra do Graciliano Ramos, ela nos convida a conhecer a dura e a triste realidade da vida de famílias retirantes no sertão nordestino, né? Então, Graciliano Ramos, ele foi esse escritor que viveu lá os períodos dos anos de 30, né, lá do Nordeste, alguém que conhecia muito bem a realidade daquela geografia, daquela região. E, assim, ele traz para a gente essa obra magnífica, né, que, inclusive, ela foi aí situada no segundo tempo modernista, e a gente pode entender ela como um dos marcos
do neorrealismo. E aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho essa obra de Vidas Secas sobre a ótica sociológica. Por quê? Porque a gente vai buscar sensibilizar aí os ouvintes, né, quem está assistindo a gente, sobre uma ótica social. Por quê? Porque a gente vai tentar aqui ver essas representações simbólicas dos problemas sociais, tá bom? E também a gente vai falar um pouco sobre a presença da morte em Vidas Secas, né? O que é essa morte em Vidas Secas, né? Quais são essas representações simbólicas que a gente consegue observar aí dentro da obra? Então, partindo dessa introdução, a gente passa a discutir aqui o que é esse neorrealismo, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa obra. E, assim, gente, Graciliano Ramos, ele foi esse escritor que ele via a tensão de uma sociedade doente, né? Essa sociedade tinha várias deficiências, e aí ele via essas deficiências e ele falava, poxa, vamos escrever sobre isso. Vamos promover essas reflexões sociais em busca de tentar encorajar o homem a ser mais humano. Então, eu acho isso muito interessante na obra de Graciliano Ramos. E ele entregou para a gente, através disso, muitos contos, né, alguns romances que caminham justamente aí por esse viés, tá bom? O neorrealismo, esse novo realismo, ele inaugura esse movimento artístico moderno de vanguarda que surgiu aí na primeira metade do século XX nessas diversas áreas. Então, ele vai surgir na pintura, na literatura, na dança, na música, no cinema. E essa corrente estética, ela, além de estética, ela é também ideológica. Por quê? Porque as obras neorrealistas, elas vão ter essa influência socialista, comunista, marxista, que ocorreu não só no Brasil, mas também em vários países europeus, né? E aí eu ressalto para vocês que, por exemplo, foi a partir das obras daqui do Brasil que a gente teve também um neorrealismo em Portugal, né? Só que lá surgiu primeiramente com esse apelo teórico, né? Através de polêmicas, aí, artigos, a partir de 35. Então, os principais expoentes aí desse movimento vai ser o Álvaro Salema, o Álvaro Rego, o Manuel da Fonseca e outros. A partir de agora, a gente passa a discutir sobre literatura e sociedade, né? Como que a literatura ela vai se relacionar, então, com essa sociedade. E aí eu trago para vocês também uma perspectiva do Bose, né? O Bose, ele escreve aqui, então, essa obra, né? Que ele fala um pouco aí sobre a história concisa, né? Então, é uma obra historiográfica. Então, ela é muito importante para a gente compreender várias nuances dos movimentos artísticos e literários. Então, para o Bose, o Graciliano ele vai criar essa dicotomia que vai entregar, então, inconformismo diante de uma situação em que a moral prevalece. Então, é um cenário, né, onde você tem uma política que é indiferente, né, à sociedade. Você vê a miséria social, você vê a fome, né, você vê um sistema que ele está indiferente em relação à sociedade. E as pessoas que estão inseridas aí nesse cenário, elas observam isso e falam, olha, isso não é certo, né? Isso não é moralmente correto. Então, a gente vai ter esse cenário social versus essa sondagem moral. E aí é por isso que o Bose também ele traz essa discussão para a gente, porque ele vai dizer que esse funcionou como mola propulsora para o sucesso da obra de Graciliano Ramos, né? Porque ele viu isso, ele enxergou isso e escreveu acerca dessas problemáticas, né? E aí a sociedade abraçou aí a obra de Graciliano. Então, ressalta-se ainda que o texto literário ele se configura como um disseminador de símbolos, de regras culturais, e como manifestador de valores e crenças, né? Isso aí é a fala do Barcelos, né? E Schulz, lá em 2002, tá bom? Então, essa literatura, ela vai trazer aí no seu bojo várias representações, né? Vários símbolos, né? E a obra de Vidas Secas, a obra do Graciliano Ramos, ela não fica para trás, ela é muito emblemática, né? A gente consegue ver dentro dessa obra múltiplas representações e que vale a pena a gente refletir sobre isso. E uma das reflexões que a gente faz é a morte da humanidade, né? O que é essa morte da humanidade, né? A gente pode compreender como sendo essa perda
dos comportamentos humanos, dos sentimentos, das emoções, que vão ser aí paulatinamente substituídas por comportamentos mais animalescos, né? Então, a gente lê Vidas Secas e a gente vai ver essas representações que vão ser socialmente elaboradas de inúmeros objetos sociais, incluindo a morte. Aí eu trago também uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva do Philippe Arrier. O Arrier, ele diz na sua obra História da Morte no Ocidente, que é para a gente aí uma referência sobre essa construção do objeto social da morte, algumas terminologias, né, sobre morte, que elas vão acontecer em dois níveis e também em diferentes momentos históricos. O primeiro, ali até meados do século XIX, né, que a gente vai entender a morte como sendo uma morte domesticada, né? Então, essa morte, ela é esperada, né? Ela acontece ali no seu leito, e a gente tem a morte, uma morte interdita. O que é essa morte interdita? É quando a gente vê, por exemplo, essa questão do progresso da indústria. Então, a indústria, ela começa a progredir, né? As pessoas, a questão da morte, ela começa a ser, digamos, as pessoas não esperam, mas as pessoas têm medo da morte, né? A morte, ela traz para a gente agonia, ela traz essa tristeza, uma perturbação emocional, e aí é isso que ele vai caracterizar como sendo uma morte interdita. E aí tem o Jaime, ele diz que a presença da morte na cultura brasileira no século XX, ela foi tão frequente que é concebível supor que ela se constituísse um padrão na representação historiográfica. Então, a literatura sempre vai estar presente essa questão da morte. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o suicídio de Madalena, em São Bernardo Graciliano Ramos, a cena do confronto entre Diadorim, Hermógenes, perto do final do Grande Sertão. Tem Grande Sertão Veredas, né, Guimarães Rosa, que vem confundida ali de perdão. O final destinado a Macabeia em A Hora da Estrela de Clarice Lispector. O assassinato da filha pelo pai em Lavoura Arcaica, em Raduanassá, né, entre outros, tá bom, gente? Então, esses aí são exemplos que a gente pode trazer. E aí, agora a gente começa a analisar aqui um pouco desse corpus literário que a gente traz aí para pensar essas representações simbólicas da morte. Então, o escritor, ele cria para a gente esse retrato comovente do nordestino, onde o homem, ele nasce sentenciado às duras coerções da terra, habitando sob contínua ameaça do clarão do sol, que derrama sobre ele devastação e morte. Então, ele está inserido nesse contexto de dor, de labuta, de sofrimento, né, de constante ameaça, né? E essa morte, ela é então esperada. E aí, nesse trecho aqui lá na página 9, diz assim: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam um pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Então, aí, mostrando para a gente como que é esse cenário, um cenário duro, né, de coerção. O que é aquilo que é coercitivo? É aquilo que basicamente é obrigatório, a pessoa não consegue sair dali, né? Então, é um pouco do cenário no qual essas famílias de retirantes, eles viviam. E alguns ainda vivem, né, gente? Então, acerca dessa morte do homem, a gente traz aí também uma perspectiva do Foucault, né, que ele propõe processos de estigma, discriminação, marginalização, operando aí nos níveis de cognição social. Gente, isso é muito importante. Essa marginalização, ela opera em vários níveis, né? Então, a gente tem o nível de cognição do espaço social, das instituições, do senso comum, do judiciário, da família e do Estado. Então, a gente vai vendo que todas essas instâncias, essas instituições, vão promovendo um silenciamento. As pessoas, né, que estão inseridas nesse contexto, elas não conseguem sair, elas não conseguem se emancipar, se libertar disso, né? E aí elas acabam sendo aí oprimidas por conta dessas situações. E aí o que é o silêncio? É o não dizer implícito, né? Esses significados, embora não sejam compreensíveis do discurso, estão embutidos na perspectiva do falar. E aí quem diz isso é o Santos, né? Então, essa questão do silenciamento, né, ela opera também dentro dessa questão da opressão. Por quê? Porque, simbolicamente, ela está ligada a uma concepção de que o domínio da linguagem está em nível de poder. Então, eu tenho a linguagem, né, eu tenho o poder, eu que mando. Você que não consegue utilizar da linguagem, né, você não consegue aí ser emancipado, você não consegue ter liberdade, né? E aí, um trecho que a gente traz aqui do Corpus é esse, lá da página 39. Bateu na cabeça, apertou. O que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo?
que dizia aquele bêbado que se esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa. Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e arregava as pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, ao seu vigário e aos cobradores da prefeitura e que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher de pulgas, tudo era uma lástima, só serviam para aguentar facão. Era o que ele queria dizer, mas ele não disse. Por quê? Porque há esse processo de silenciamento, né? Esse processo aí de opressão. E aí, outro ponto também que é muito importante dentro dessas análises, é esse processo de zoomorfização do Fabiano e da Sinhá Vitória e a antropomorfização da cadela baleia, né? Então, o que acontece? Fabiano e Sinhá Vitória, eles vão perdendo características mais humanas e vão adquirindo características mais de animais, né? Enquanto que baleia, ela vai ganhando basicamente aí características de humano. E aqui na página 9 diz assim: Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano. Então, ele mesmo se via como um bicho, né? E aí a gente vai conseguir ver outras evidências também sobre isso em outros trechos, como, por exemplo, aqui. Agora, Fabiano era vaqueiro e ninguém o tirara dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes. Estava plantado. O corpo do vaqueiro derriava-se, as pernas faziam 2 arcos e os braços moviam-se desengonçados, pareciam um macaco. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais, né? Então, aí, sempre retratando ele com essas características de animais, né? Aqui a gente evidencia o trecho da baleia, né? Então, baleia detestava expansões violentas, estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Efetivamente, a exaltação do amigo era desarrosada. Tornou a estirar as pernas e bocejar de novo. O menino continuava a abraçá-la e a baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. Então, ela vai adquirindo esses comportamentos mais humanos, né? No outro trecho diz assim: olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente, não se acostumara a calçar sapatos, mas o remorque de Fabiano molestara. Pés de papagaio, isso mesmo. Sem dúvida, Matuto anda assim. Pare de fazer vergonha, gente. Arreliava-se com uma comparação, né? Então, aí, sempre tendo esse contraste, né, gente? Aqui tem um outro ponto também, ainda sobre Graciliano, que diz assim: pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar as coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença de brancos e julgava-se cabra. Olha só, né, gente? Então, sempre se colocando como um animal. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano, né? Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor. Um bicho capaz de vencer as dificuldades. E são essas dificuldades, gente, que Fabiano, observando, ele entendia que eram dificuldades que podiam ser superadas, né? Então, quando a gente começa a pensar em fazer uma analogia a respeito disso, a gente entende que esse desafio da seca, a humanidade, ela vai surgir, então, com possibilidade diante da morte social, cultural e econômica, né? Então, existe essa morte social, existe essa morte cultural e econômica, mas existe um processo de superação, né? Onde a gente vai tentar conquistar aí a nossa humanidade, né? Deixa eu passar aqui, tipo, correr um pouquinho. Em vidas secas, né? Já se caminhando para o final, em vidas secas, a morte, então, ela é um tema recorrente e simbólico. Então, a gente vai ver várias representações de morte, que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, nesses últimos 5 minutos aqui, que diz assim: o Graciliano, ele utiliza essa estética da morte como uma representação da condição humana, daquilo que é inerente ao ser humano, né? Da inevitabilidade da vida. A morte, ela é algo que vai acontecer, né? A gente espera essa morte. Então, quando a gente vai lendo essa obra, a gente verifica que algumas representações vão se constituindo, ganhando cada vez mais significados. Por exemplo, a morte e a natureza. Então, dentro daquela geografia, a morte, ela é esperada, porque todo mundo que vive naquele cenário já espera que um dia vai morrer, e que vai morrer logo. E que se não vai morrer, vai ter que matar. Então, é algo que eles esperam. Então, a vida ela é uma constante luta, né? Tudo é escasso, nunca tem nada, né?
Mas para outras, a gente vai ver a morte como libertação. Eu vivo aqui nesse ambiente de opressão, eu não consigo sair daqui, eu não consigo me libertar, não consigo me emancipar, mas se eu morrer, eu finalmente vou ser livre. Então, a morte como sinônimo de libertação. Além disso, a gente tem a morte como desesperança, né? Então, a gente já imagina que vai morrer. Nada está dando certo, né? A vida é difícil, é de constante labuta, né? As crianças passando fome, a gente sempre passando fome, a gente não consegue criar raízes, a gente não consegue ter uma vida boa. Se a gente vai para a cidade, né? A gente sai daqui desse lugar, a gente vai para a cidade, lá também a gente vai enfrentar outras nuances. A gente vai ver a questão da marginalidade, a gente vai ver a questão da indiferença política, da indiferença do Estado com relação a essas pessoas. Então, a morte é desesperança também, né? Então, por fim, a gente pode interpretar essa morte como parte do ciclo da vida, né? Então, a metáfora que a gente pode pensar lendo essa obra e analisando sob a ótica da estética da morte é justamente essa metáfora da transitoriedade humana, né? Então, a gente passa por aqui, tudo é efêmero, tudo é breve, e a morte, ela de fato vai acontecer. Se não a morte da vida, a morte nesses diversos níveis aí que a gente acabou de discutir. Então, aqui eu trago para vocês algumas referências que foram utilizadas, né? O Arrier, o Bose, o Cândido, Foucault, Gisberg e, claro, a obra aqui do Graciliano Ramos. Tá bom, gente? E é isso, muito obrigado. Né? Qualquer dúvida, depois a gente vai ter um momento e eu me coloco à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, foi excelente. Parabéns pela sua apresentação. Agora eu convido o Thiago Bittencourt, da UFPR, para apresentar o seu trabalho sobre a intersecção entre vida e obra de Machado de Assis por Silviano Santiago. Thiago, para você também, 20 minutos, e fique à vontade. Bom, olá, boa tarde a todos e a todas, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, né, pelo evento, pela essa oportunidade de participar, agradecer aos organizadores, às organizadoras, a todos que estão envolvidos aí nesse trabalho. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, já está aqui. Tá, beleza. Bom, então eu me chamo Thiago, eu sou doutorando da Universidade Federal do Paraná, do Programa de Letras. O meu orientador é o professor Pedro Dolabella, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa a respeito do romance Machado, do Silviano Santiago. Então, esse romance ele tem como personagem o Machado de Assis, né, os últimos anos de vida desse escritor. E um dos pontos que eu vou trabalhar, né, na minha tese, um dos capítulos que eu vou desenvolver seria, então, essa interseção entre a vida e obra, né, do Machado de Assis, segundo algumas hipóteses levantadas pelo Silviano Santiago. Então, a questão da autoria, né, é um assunto bastante debatido, né, nos cursos de letras, em que dois textos são esclarecedores, né, a esse respeito. Um deles é a Morte do Autor, do Roland Barthes, e o outro é o que é o autor, do Michel Foucault. Então, se por um lado o Barthes desconsidera a figura do autor como um caminho para a interpretação da obra, o Foucault, sem desconsiderar o que o Roland Barthes disse, ele acrescenta que em determinadas situações é importante para nós, né, saber quem fala, né, a pessoa que fala ou a pessoa que escreve. Bom, então, nesse romance, né, no romance Machado, há essa relação, então, entre a doença do Machado de Assis,
que é a vida, né, e a obra do escritor, alguns romances, né, e alguns contos. Eu vou ler aqui para ficar mais preciso, né, para que eu possa otimizar o tempo, e daí depois a gente debate um pouquinho. Então, o ensaísta e o ficcionista Silviano Santiago tem se destacado como um dos mais importantes estudiosos da obra de Machado de Assis, pois com a publicação do romance crítico Machado, de 2016, e dos ensaios que compõem o segundo capítulo de Fisiologia da Composição, de 2020, propõe um olhar mais intimista aos últimos anos de vida e às últimas produções do Bruxo do Cosme Velho. Então, esse capítulo, né, que eu estou tentando desenvolver, ele vai ser um momento em que eu vou comparar o romance Machado com os ensaios presentes em Fisiologia da Composição, que também é uma obra que trata da vida e da obra do Machado de Assis. Então, aqui nós temos a capa, né, do romance Machado e também a capa do Fisiologia da Composição. O Fisiologia da Composição, então, é dividido em duas partes. A primeira, o Silviano, ele se dedica a analisar a vida e a obra do Graciliano Ramos. E na segunda parte, ele se dedica a analisar a vida e a obra do Machado de Assis. Nessas duas obras, o autor mineiro se dedica a estabelecer relações hipotéticas e subjetivas entre grafia de vida e produção literária, rompendo com uma tendência bastante respeitada no meio acadêmico, a partir do formalismo russo, de que a interpretação do texto não alcança a figura do autor, detendo-se apenas na análise da obra. Embora estejamos nos referindo a dois trabalhos que tradicionalmente não pertencem ao mesmo gênero, pois o primeiro é um romance e o segundo um conjunto de ensaios, ambos apresentam similaridades e disparidades, que vão além da classificação genérica. Nas duas, encontramos referências à interseção entre a doença e a produção artística de Machado de Assis, sobretudo com a presença de duas metáforas que traduzem essa relação. No romance, usa-se a expressão beleza convulsiva, e nos ensaios, o termo planilha de sismógrafo, para indicar a aproximação entre a instabilidade do corpo doente pela epilepsia e a versatilidade da escrita presente nos romances da chamada fase madura do escritor carioca, principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Esaú e Jacó. Sendo assim, nós propomos a leitura e o estudo comparativo de duas produções de Silviano Santiago, com o objetivo de compreender quais são as convergências e divergências entre as duas metáforas propostas pelo crítico e ficcionista, usadas para expressar a relação entre o corpo doente de Machado de Assis, que cada vez mais velho sofre com os achaques da epilepsia, e seus romances, que conforme se sucedem cronologicamente, certas estruturas primárias e primeiras se desarticulam e se rearticulam sob a forma de estruturas diferentes, mais complexas e mais sofisticadas. Nesse contexto, portanto, cabe entender quais as ressignificações dadas para as duas produções machadianas, tanto pela ficção quanto pelos ensaios. Em Machado, de Silviano Santiago, verifica-se uma narrativa híbrida, em que se enlaçam os discursos histórico, ficcional e crítico, a respeito da figuração de Machado de Assis como personagem de ficção, o qual divide espaço com um narrador-personagem contemporâneo ao leitor, que revela os meandros usados para compor seu relato sobre os últimos anos de vida do nosso velho escritor. Por se tratar de um texto ficcional, o escritor mineiro sente-se à vontade para propor
ao leitor a condição hipotética de que o corpo interfere na obra. Dentre os sintomas que ganham destaque na narrativa estão as ausências de consciência, experimentada pelo escritor ficcionalizado, durante suas crises comiciais. Esses estados mentais, segundo Santiago, marcariam não apenas o corpo, mas o estilo machadiano, como, por exemplo, ocorre em Esaú e Jacó. Num flashback, logo no início da narrativa, o personagem Irmão das Almas recebe uma nota de 2.000 réis, da então grávida dos gêmeos Natividade, e logo depois ausenta-se por 70 capítulos e reaparece na figura do capitalista Nóbrega, quando Pedro e Paulo já estão adultos, né? Então aí o Silviano defende, né, que essas ausências, né, esses estados de consciência aparecem na obra do Machado de Assis, né? Então essa relação entre o corpo doente e a versatilidade da escrita machadiana. Já nos ensaios, que compõem a segunda parte de Fisiologia da Composição, Silviano Santiago parte de argumentos fundamentados nas memórias do defunto Brás Cubas, principalmente no capítulo O Senão do Livro, em que o narrador-personagem admite ao leitor que seu estilo é como o dos ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. De acordo com Santiago, depois da publicação do livro sobre as memórias póstumas, há um descarrilamento na composição dos romances de Machado de Assis. Para o ensaísta, isso se deve menos ao narrador ébrio e mais a um narrador epilético, evidentemente camuflado por metáfora, como são, aliás, os demais detalhes referentes à doença. Nos dois romances de Machado de Assis, em questão, são encontrados pontos de ancoragem que fundamentam as metáforas de Silviano Santiago, como, por exemplo, nas digressões da narrativa, nos desvios ou perdas momentâneas no direcionamento do enredo, nas ausências discursivas do narrador, presentes no processo de justaposição dos capítulos, nos silêncios intervalares que devem ser preenchidos pelo leitor. Então, a gente sabe que, sobretudo, os romances a partir de Memórias Póstumas, né, a gente percebe que a narrativa ela ganha aí uma característica de descontinuidade, né? E essa descontinuidade, para o Silviano Santiago, seria um efeito, né, presente no corpo epilético, né, que também apresenta uma descontinuidade num estado mental, né, e num movimento também que pode ser captado pelo que ele chama de planilha de sismógrafo, né, que é um instrumento usado, né, por geógrafos para detectar o movimento de placas tectônicas. Portanto, a forma de pensar de Silviano Santiago subverte com a crítica literária tradicional, acostumada a considerar o autor, pois verificamos o interesse do escritor mineiro pela gênese na composição literária do mímico do Cosme Velho. Daí agora, duas passagens, né, que eu vou ler aqui para vocês, uma do romance Machado e a outra daí dos ensaios de Fisiologia da Composição. Então, nessas duas obras, né, o desafio encontrado pelo Silviano Santiago é trazer alguma coisa nova a respeito do Machado de Assis, porque já é um autor consagrado pela história da literatura, também consagrado pela crítica literária, né, e muito bem estudado, né, por diversos professores, desde aí da segunda metade do século XX. Então, eu acredito que tenha sido muito difícil para o próprio Silviano trazer essas questões para o debate, né? Sobretudo envolvendo questões biográficas, né?
para compreender a obra aí do Machado de Assis. Então, eu vou ler para vocês aqui a primeira passagem do Machado. A doença, sua extravagante e extraordinária força motriz, não se contenta com as meias medidas em arte. Estabelece metas cada vez mais inalcançáveis, que restabelecem no homem o estímulo indispensável para que o trabalho artístico seja levado a cabo, de modo a não deixar coração insatisfeito entre os futuros espectadores. A proposta artística machadiana, convulsiva por natureza, o exime da obediência à tradição oitocentista, do realismo, e o convida à busca da alta qualidade pelo próprio e contínuo aperfeiçoamento no trato do material básico, que já se encontra a bordo, isto é, na escrivaninha de trabalho, desde os primeiros e juvenis ensaios de escrita literária. Então, um dos pontos que o Silviano defende, né, no romance e também em alguns ensaios, né, como Retórica da Verossemelhança, presente em Uma Literatura nos Trópicos, é de que a obra do Machado de Assis não se divide em duas partes, né, mas ela se apresenta de uma maneira organizada, né, em que, conforme avança cronologicamente, né, alguns temas, eles reaparecem de maneira mais complexa, né, então ela parece dar uma impressão de que o Machado de Assis teria um projeto literário em curso, né. Daí agora a última passagem, do Fisiologia da Composição. Sem ter sido indígena e sendo descendente de africano, Machado é, de natural, um preto selvagem que ousa inscrever seu novo projeto literário, composto fisiologicamente por ausências, na estética da prosa de ficção eurocêntrica. Copia quando tem de copiar, inventa, e inventa porque seu corpo físico, tomado de maneira intermitente por terremotos, tem de inventar a composição da maneira como só ele pode inventá-la. Deixa o corpo, ébrio e defunto, compor prosa de ficção em curtos capítulos. Pitcairn. Então, aqui, mais uma vez, né, o Silviano aí defende, né, essa relação entre o corpo doente e a versatilidade na escrita machadiana. Daí aqui algumas referências, está muito pequenininho, né, para a gente ler, como, por exemplo, as cartas do Machado de Assis, os romances Esaú e Jacó, Memorial de Aires, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ressurreição, o texto do Barthes e o do Foucault, uma biografia do Machado, que é muito importante na composição do romance do Silviano, que é a biografia da Lúcia Miguel Pereira, e daí algumas obras do próprio Silviano, né? O romance, o ensaio, e Uma Literatura nos Trópicos, né? Que é um conjunto de ensaios já consagrado pela crítica. Então, acho que seria isso. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada pela sua atenção com o tempo. Um excelente trabalho, muito legal mesmo. Valeu, obrigado. E agora a gente abre para as discussões. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentários para os proponentes. É só levantar a mão que a gente cede a palavra. Bom, eu vou me adiantando, então, com os meus comentários. Mais uma vez, parabenizo os dois pelos trabalhos excelentes. É sempre muito bom ver a literatura sendo revisitada desse jeito. E, de fato, Thiago, a gente conversa muito sobre a questão da autoria nos estudos de literatura. E me lembrou muito das primeiras aulas do mestrado, quando a gente conversava sobre a morte do autor, né? E a dificuldade de se separar
o autor das suas obras e de como isso é uma questão tão polêmica, principalmente quando a gente fala das nossas crenças sociais e coisas do tipo. Inclusive, sobre o Machado, é uma coisa que a gente sempre conversa quanto a o tanto de autoficção que pode ter dentro das suas obras, né? O quanto toda a sua obra é carregada dessas significações que perpassam a vida dele. Então, fiquei muito contente de ver isso sendo trabalhado. Muito obrigada mais uma vez. E ao Pedro, meu colega da casa, né? Muito bom o seu trabalho também, lembrou bastante as aulas de literatura da professora Renata, uma excelente elocução, de fato. E é engraçado porque quando a gente fala de vidas secas, a gente fala muito sobre o processo da escassez durante a vivência deles, né, da Sinhá Vitória e tudo mais, mas dificilmente a gente toca de fato na morte, que é uma coisa esperada, como você falou, né? A gente fala da morte da baleia com muito pesar. Todo leitor de Vidas Secas fica extremamente triste quando a baleia morre, mas esquece que o final óbvio de todos os personagens daquele livro é uma morte, como você fala, né, esperada. Enfim, então agradeço mais uma vez a apresentação e dou espaço para outros comentarem ou fazerem perguntas. E a vocês também, né, proponentes, caso queiram falar algo mais. Então, não havendo mais questões para o momento, né? A gente retoma aqui. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na sala. Agradeço a presença de cada um. E então vamos retomar. Vamos passar a palavra agora para o Matheus Felipe Melo dos Santos, o trabalho produzido junto com a professora Rita Barbosa, a reconstrução de Thanatos, uma análise da figuração da morte em O Triunfo da Morte, de Augusto Abelardo. Então, Matheus, você tem 20 minutos para apresentar seu trabalho, tá bem? Uhum. Então, a palavra é sua. Tá, ok. Eu vou só colocar aqui o slide. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo bem. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Sim. Tá, ok. Deixa eu só... Pronto. Eu não vou conseguir ver vocês, tá bom? Eu vou estar olhando para os slides. Tudo bem. Qualquer coisa a gente avisa aqui. Abrimos o tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, o título do trabalho é esse, A Reconstrução de Thanatos, uma análise da figuração da morte no Triunfo da Morte, do Augusto Abelardo. Eu compus ele em coautoria com a professora Rita, ela é minha orientadora nesse trabalho, e minha orientadora também no PPGL da UFAM. E nesse romance a gente tem uma morte figurada em reconstrução. O que acontece? Um narrador, ele vai narrar os acontecimentos da vida dele enquanto morte. Ele vai ter o poder de ser morte. Ele vai se organizar em uma sociedade junto com outras mortes, que vai ser chamada de a Casa de Thanatos, que é a Thanatos House. Então, a ideia por trás disso é justamente trabalhar essa ideia do triunfo da morte, que está constante no título, e aí eu já vou passar para o resumo aqui, que eu consigo falar isso de forma mais concisa. Deixa eu ver se trocou. Trocou para vocês? Trocou, sim. Pode O presente trabalho propõe uma leitura crítica do romance Triunfo da Morte, de Augusto Abelardo, analisando a forma como ocorre a figuração da morte no romance quanto ao tema do triunfo da morte constante no afresco O Triunfo da Morte e a Dança Macabra, atribuída a Giacomo Borlone. Com isso, buscamos comparar a temática do triunfo da morte tanto esteticamente quanto em relação à atitude do homem perante a morte com o romance selecionado.
Como fruto dessa comparação, evidenciamos um afastamento na tessitura narrativa do romance do que seria o ideário medieval de figuração da morte e suas temáticas. É como se a morte, que existiu personificada, tivesse se modernizado e acompanhado as mudanças dos tempos, reconstruindo-se por diversas formas, ao mesmo tempo em que renega, mesmo que parcialmente, essas temáticas do triunfo. Com isso, eu já consigo ir direto para a análise, primeiro, do triunfo da morte na Idade Média, seguindo para a análise do romance, fazendo essa comparação. A estrutura desse slide, por exemplo, tenta mimetizar, na medida possível, a estrutura do artigo. Bom, o triunfo da morte na Idade Média, ele vai se escrever dentro de uma cadeia evolutiva, de um processo evolutivo que trata do macabro, do mórbido, do tema dos três vivos e dos três mortos, e também da dança da morte. Deixa eu passar. A ideia de macabro e de mórbido, ela nasce e compõe o tema do triunfo, um instante, o tema do triunfo, entre uma dialética do que seria a igreja e a cultura popular. Então, o que acontece é o seguinte: Alessandra Costa Trindade vai dizer que a igreja idealizou o homem depois da morte através de uma simbologia de sombra, buscando reintegrar o corpo, mas não isolou a morte como uma entidade própria. Quem fez isso foi a cultura popular, que personificou ela de uma forma aterrorizante. E daí essas correntes populares vão retratar a morte de uma forma aguda, que vai resultar no macabro. O macabro que é elemento importante do triunfo da morte. E o macabro, ele se vale da decomposição do cadáver. Essa decomposição do cadáver, nessa relação de macabro e cadáver decomposto, é que o Ariès vai afirmar que a decomposição é o sinal do fracasso do homem. E neste ponto reside, sem dúvida, o sentido do macabro. Então, até mesmo Edgar Morin, no livro Homem e a Morte, vai trazer a decomposição como uma forma de horror. Esse horror pela decomposição do cadáver, essa importância que tem na mentalidade humana. O tema dos três vivos e dos três mortos, ele também é parte importante do que seria essa representação da figuração do tema do triunfo da morte. O Três Vivos e Três Mortos, resumidamente, porque eu vou mostrar para vocês já já, é a ideia de um espelhamento entre os vivos e os mortos. Aparecem três esqueletos e três jovens rapazes, e aí eles vão espelhar um ao outro na vida e na morte. E aí a gente tem a ideia do macabro e da decomposição também. E aí, o que acontece? Dentro desse tema dos três vivos e três mortos, houve uma evolução, que a Trindade vai dizer que ao longo do século XV, os mortos, eles se movimentaram. Primeiro, eles saíram da tumba agressivos em direção aos rapazes que fugiam, então o que antes era um espelhamento já começa a mudar. Depois a gente tem início em uma dança entre os pares que leva à questão da dança da morte. Na dança da morte, os mortos, eles conduziam os vivos e levavam eles para o seu fim, sem uma violência extrema. Então, esses vivos representariam, dentro da ordem hierárquica, toda a sociedade medieval. A gente tinha ali todas as pessoas, o imperador, o rei, o plebeu, e cada vivo tinha sua morte. E aí que entra a questão do duplo, que é o que o Edgar Morin vai trabalhar no livro Homem e a Morte também. Então, o cerne da representação da morte, presente na dança macabra, desde o motivo dos três vivos e três mortos, é a ideia do duplo, porque cada indivíduo, na dança da morte, ele possuía o seu par, e além de possuir o seu par, imposta a ele uma visão da totalidade, que seria apresentada justamente por essa presença da morte. Com isso, a gente chega no Triunfo da Morte, que foi selecionado para fazer uma comparação com o romance. Eu fiz alguns entalhes aqui, alguns recortes, para que a gente conseguisse observar. Aqui a gente já tem o tema dos três vivos e três mortos. A gente tem a morte numa posição de superioridade, de triunfo diante do ser humano. Ela apresenta, deixa eu ver se consigo dar um zoom para vocês. Deixa eu ver. Ela apresenta o triunfo, ela apresenta o sorriso macabro, a coroa indicando que ela reina sobre os humanos. Opa! Pronto. Ao lado dela, a gente tem a morte em ação, ela tem armas, ela usa uma flecha, ela atinge os outros, ela mata, ela atua. A gente tem logo ali abaixo, não sei se aparece o meu mouse, mas logo aqui abaixo tem alguém que já está morto, já apresenta os princípios do que seriam estágios de decomposição. Aqui no canto a gente tem um horror da morte, a gente tem as súplicas, a humanidade suplica diante dessa morte que é triunfante
e que age como uma equalizadora social. Ela ataca a todos distintamente, ela é triunfante nesse sentido. Não importa se a pessoa, por exemplo, ela é da realeza ou não, ou se ela tem um nível eclesiástico muito alto, não importa. Aqui ó, a gente consegue ver uma pilha de cadáveres no chão e abaixo dos próprios três vivos, dos três mortos, a gente tem justamente aqui, ó, os três vivos que seriam, só que nesse caso, eles já estão mortos também, é uma evolução do que seria essa temática do triunfo. Então a gente tem o macabro, o cadáver decomposto, todos os elementos que eu pontuei até aqui. E além disso, a dança da morte também se faz presente, cada um com o seu duplo e a morte agindo indistintamente. Com isso, nessa primeira parte do que seria a temática do triunfo da morte, a gente pode remontar a ele as suas características principais, como a presença do macabro, o tema dos três vivos e três mortos, a decomposição, a utilização do esqueleto, a ação coordenada das mortes, o uso de armas para execução da função e a indistinção entre os ricos e pobres, a dança da morte também, e assim como o ímpeto da ação da morte. Com isso, a gente consegue chegar, deixa eu só me ajeitar aqui, consegue chegar no que seria a reconstrução de Thanatos. O que é essa reconstrução que a gente fala no título? Porque o Abelaira, o que ele faz? Ele apresenta uma morte refeita, uma morte que tem entalhes de medieval, mas ao mesmo tempo ela é estabelecida numa conversa, numa dialética de ultrapassagem a esse medieval e afastamento. Então essa morte que é humana, que é uma característica profundamente contemporânea, como a gente pode ver em Sandman, por exemplo, ao mesmo tempo que ele apresenta essa morte humana, ele retoma temas arcaicos no que seriam essa atitude diante da morte, essas necessidades antropológicas diante da morte que o Philippe Herrier vai falar no livro dele, História da Morte do Ocidente, que já foi citado aqui, por exemplo, e até o Edgar Morin, no Homem Perante a Morte. Então, ele pega tudo isso e ele assimila isso a comportamentos contemporâneos. Ele afasta o medieval na medida que ele reconstrói a morte. Então, a gente consegue evidenciar esse afastamento / reconstrução em três níveis. O nível de noções gerais da morte, que seria a filosofia da finitude do romance, que a gente optou por nomear assim, a morte humanizada, essa humanização da morte no romance, e o escamoteamento da morte, que seria esse afastamento da morte, esse interdito que já foi dito hoje aqui, por exemplo. Então, dentro das noções gerais de morte, a gente tem a noção do eu e do outro. Dentro dessa noção, eu passei, tá? Eu consigo trazer um trecho para vocês. Nesta altura, ocorreu-me o seguinte: por que são as pessoas compreensivas quando evitam julgar os outros? Evitam também julgar-se a si próprias? Pensei, essa indulgência, Eurico, significa que no teu espírito se esconde a hipótese, embora confusa, de matares alguém? Compreendes hoje, para eu te compreender amanhã? À primeira vista, isso que parece ser uma simples troca de favores entre o narrador personagem e outro personagem, na verdade, o reconhecimento no outro a força da morte, a capacidade de matar. É diante dessa dialética do eu e do outro que vai se construir uma dinâmica de reconhecimento da morte, porque depois, no livro, a gente vai descobrir que o Eurico na verdade, também uma das mortes do romance, um dos indivíduos humanos que tem esse poder da morte, que faz parte da Thanatos House. E é por isso que no romance vai ter um trecho que vai dizer: os outros nas suas insubstituíveis diferenças, os outros que são nós, os outros que somos nós. Então a ideia do outro, do eu e do outro fica muito clara aí. E aí é dentro disso, dessa concepção, que a gente consegue elaborar a noção de reconhecimento de uma morte individual. Além disso, a noção da própria individualidade. E aí entra a questão da individualidade. A individualidade no romance, ela fica clara, por exemplo, quando o narrador, o personagem, antes de saber que ele é uma morte, ele se encontra no hospital achando que vai morrer. E aí entra a questão do interdito, mas eu vou falar depois. E aí ele fala assim: o mundo sem mim, o mundo esvaziado da minha pessoa. Como seria possível imaginar um mundo sem mim? Igual, com as mesmas ruas, as mesmas coisas, as mesmas sombras, a mesma chuva, mas eu ausente. Então, o que deixa ele com medo, com esse horror, enervado, não é só a possibilidade dele não existir, da inexistência eterna. O que deixa ele com todo esse frio que ele fala é o mundo sem a própria individualidade dele.
é o mundo sem aquele eu único dele. Então, o Edgar Morin vai falar que essa dor, esse terror, essa obsessão diante da morte, ela vai ter um denominador comum, que é justamente a perda da individualidade. E aí esse medo já pontua um afastamento do que seria a concepção medieval dos temas do triunfo e também da morte, porque na Idade Média a gente tinha a morte domada, que já foi chamada aqui, que era o homem medieval, simplesmente aceitar como uma solenidade necessária, que marcaria essa etapa da vida dele. Então é isso que o Ares chama de morte domada, que nos dias de hoje ele vai chamar de morte selvagem. E aí tem o conceito do homem imortal também, que seria a ideia de que nós, da sociedade contemporânea, nós agimos como se fossem imortais. Nós pensamos que nunca vamos morrer, ao mesmo tempo que nós tomamos cuidados, por exemplo, de fazer seguro de vida e dentre outras coisas que o Ares também pontua. Então, ó, o narrador personagem também apresenta esse comportamento. Entretinha-me a brincar à morte, sem levar muito a sério. No fundo, talvez não acreditasse nela ali de propósito por minha causa. Isso você afasta completamente da noção do triunfo da Idade Média, da mentalidade da Idade Média, porque o homem, no fim da Idade Média, ele já tinha uma consciência bastante acentuada de que ele era um morto em suspensão condicional. Ele sabia que essa vida dele ela era curta e de que a morte ela sempre estaria presente. E aí, a partir disso, a gente consegue chegar na ideia de morte humanizada. O que predomina nesse romance é uma morte humanizada, o que já é outro afastamento da temática do triunfo, porque aqui o narrador personagem não vai ser apresentado como um cadáver decomposto, por exemplo. Ele não vai ser apresentado como a morte seca, que seria aquela morte de esqueletos. Então, a gente tem essa humanização. Embora não te fale isso, vou todos os dias à retrete. Como bebo, tomo banho, faço a barba, visto. Todos esses elementos que são tão comuns àquele que é humano não são comuns, não seriam comuns a uma morte triunfante. O tema do triunfo da morte, o triunfo da morte que está no título do romance, ele vai existir nesse esvaziamento à medida que a gente vê a contemporaneidade aparecendo. E aí, logo em seguida, tem as mortes acidentais, onde fica evidente que o narrador personagem ele vai matar por opções próprias. Ele está perdendo uma corrida para outra criança, ele vai voltar, né, na narração e falar da infância dele, e aí ele vai dizer que a primeira pessoa que ele matou foi o menino que estava ganhando uma corrida com ele, e aí ele vai reconhecer essa ação dele enquanto morte, e vai ficar claro que ele age por motivos próprios, tá bom? Ele não age por um chamado da espécie, como seria, por exemplo, o triunfo da morte. Então, ele reconhece a si mesmo enquanto morte, que é o que eu coloquei no trecho ali, que ele vai falar. Quantas pessoas morreram indiretamente por minha causa, por um gesto que, a não existir, as deixaria com vida? Então, ele vai passar a tomar cuidado. Eu não vou convidar tal pessoa, eu vou convidar tal pessoa, eu vou sugerir tal coisa, eu não vou sugerir tal coisa. Então, ele começa a proteger aqueles que ele ama na medida em que ele começa a matar aqueles que ele não tem nenhum apreço. Então, a gente já vê aí uma noção egoísta de morte. E essa noção de proteger aqueles que ama já é um afastamento da ideia medieval e dos temas do triunfo, porque ali a morte ela leva a todos, sem apresentar nenhum desses sentimentos. Mas é a morte em ação. Ele em ação, ele se afasta ou ele se aproxima do medieval. Deixa eu ocultar isso aqui para não ficar na frente. Eu posso dar como exemplo o caso do Leandro. Ele convida o Leandro para um passeio, porque o Leandro ridicularizava ele constantemente, e aí o resultado não é outro. O Leandro acaba morrendo também. Ele bate o carro e acaba morrendo. Então, a gente já confere aí que essa morte ela vai matar por meio de convites. Ela não vai matar por uma ação direta, ela não vai usar uma arma, um arco e flecha, ela não vai ter as ferramentas do triunfo da morte inscritas nela, na sua própria ação. E a partir daí a gente já vê a introdução da Thanatos House, que seria a casa de Thanatos. Essa casa, essa Thanatos House, ela vai aparecer no romance, e aí eu vou ser bem sucinto quanto a isso, ao invés de ser um local que seria um local místico, onde as mortes se reúnem,
e várias respostas acerca da finitude seriam respondidas, ali é um local de burocracia. Ali é um local que parece uma sessão de votação, onde eles conversam, eles discutem, muito próximo do que seria uma política. Então, a Gabriela Farias da Silva, ela vai dizer que essa sociedade das mortes criadas pelo Abelardo, ela vai se aproximar de uma grande empresa, vai ter metas, posturas a serem seguidas, vai ser um simulacro da sociedade dos homens. Então, até o que seria esse exército de mortes do triunfo não existe, porque todas as mortes dali são totalmente humanizadas, e nenhuma delas apresenta as características nem psicológicas e nem físicas da temática do triunfo. E aí a gente chega, eu não consigo saber quanto tempo tem, deixa eu ver. Eu não marquei aqui. Quando acabar, você me avisa. Você tem 10 minutos. 2 minutos? Tá bom. Ó, resumidamente, o que eu falaria aqui seria o escamoteamento da morte. Esse escamoteamento, ele é a ideia de que a morte, esse escamoteamento é uma série de atitudes que vão visar afastar a presença da morte da vida cotidiana. Isso vai nascer no século XIX, que o Arias vai dizer, lá nos Estados Unidos, e vai se espalhar para o mundo todo, e a forma como nós lidamos com a morte no dia de hoje. Então, afastar a morte da vida cotidiana, com a dissimulação, com a complacência, evitando os incômodos sociais. Eu daria alguns exemplos sobre isso no romance, pontuando a afastação, o afastamento da morte da vida cotidiana dentro do romance como um elemento de reconstrução da morte e também um elemento de afastamento da ideia medieval. Então, eu também falaria também nesse sentido do avanço da ciência. Como o avanço da ciência, ela também funciona da mesma forma que eu pontuei anteriormente, e eu tinha vários trechos para mostrar, eu ia fazer algumas considerações acerca disso, só que eu acredito que a gente já pode passar para as considerações finais. A morte medieval e o triunfo, enfim, deixam de ter sentido em um mundo modernizado. Logo, a figuração da morte em Abelardo, ela gravita em cima justamente dessas questões. Por isso, o escamoteamento da morte, a dissimulação diante da morte, o avanço da ciência funcionam como ferramentas de reconstrução para essa morte que deixou de lado a foice e a mortalha, humanizou a si e a sua espécie, retomou conceitos de diferentes épocas acerca da finitude que, por fim, perdeu seus elementos caracterizadores de morte triunfante. O que triunfa nesse romance do Abelardo não é a morte, é a figura humana. Aqui eu tenho as minhas referências bibliográficas, eu usei o próprio romance, o História da Morte no Ocidente, o Afresco, o livro da Edgar Morin, O Homem e a Morte, e 2 teses, a tese da Gabriela Faria Silva e a tese da Alessandra Costa Trindade. Com isso, eu finalizo a minha comunicação. Deixa eu... Como é que eu faço aqui? Muito obrigada, Matheus Felipe, pela sua bela apresentação. Estou curiosa para ver o texto escrito. Depois a gente comenta, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para Anne Caroline do Nascimento Ribeiro, querida egressa do programa e agora doutoranda pela USP. A Anne Caroline vai falar sobre Dávila, Beata Ludovica e São Sebastião, considerações sobre o sacro erotismo em representações de experiências místicas de transverberação e martírio. Sim. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É porque meu áudio está com um pequeno problema aqui. Tá. Com a palavra, Anne. 20 minutos. Muito obrigada. Meu nome é Anne Caroline, aluna do programa de pós-graduação, egressa do PPGLI, aluna de pós-graduação do programa de Língua, Literatura e Cultura Italiana da USP, orientada pela professora Doris Natia Cavallari, e a presente pesquisa, Dávila, Beata Ludovica e São Sebastião, considerações sobre o sacroerotismo nas representações de experiências místicas de transverberação e martírio, é um pequeno recorte do meu estudo de doutorado, que trata especificamente sobre erotismo e religião nas obras de Dante Alighieri e Maria Teresa Horta, mas também no processo vem analisar algumas obras
sobre a perspectiva do erotismo espiritual, sobretudo as representações visuais de artistas italianos como Bernini ou Guido Reni, artistas barrocos que vieram a se tornar referência quando a gente fala sobre êxtase, prazer, dor, violência e morte nas representações de experiências místicas, né? Esses elementos separados são fragmentos de um fenômeno muito maior que está intimamente ligado com a própria experiência de vida e de morte, como diria o Francesco Alberoni. Aqui, deixa eu passar um slide. Então, as obras a serem analisadas vão ser as esculturas Êxtase de Santa Teresa d'Ávila e Êxtase de della Beata Ludovica Albertoni, do Bernini, e São Sebastiano, do Guido Reni. Observando como essa tensão entre erótico, sagrado, violência e morte são expressos partindo de um mecanismo intrínseco à própria natureza humana do erotismo e da religião. E autores que discorrem muito sobre essa questão são o Bataille e o Eliade e o Agamben, né, que vai trazer para essa discussão a questão do fantasma, do amante místico na pneumatologia medieval. Então, a Bidarra fala que 2 fatores são característicos na função do erotismo. A primeira é a necessidade de considerá-lo ali no cerne das relações psicológicas, das relações psíquicas e sociais, de forma subjetiva, evitando separá-los, né, isolá-los, como se eles não possuíssem uma característica, porque o segundo fator consiste em considerar que o erotismo é o que vincula esses 3 domínios. E existem alguns outros elementos nessa engrenagem que são como peças-chave, que é a questão do interdito, da descontinuidade, da transgressão, do desejo, da falta do fantasma para o Agamben, da violência e do outro, que são assuntos que tanto Eliade quanto Bataille eles trazem de forma muito recorrente nos diálogos deles sobre erotismo e sobre religião. Então, por exemplo, a Imitatio Christo também, muito representada na arte visual, quando a gente fala, por exemplo, de São Sebastião, a performance, né, a imitação da imagem do mito original, ou seja, de Cristo, da morte de Cristo. E a descontinuidade, que vai transpor a questão da religião sobre o princípio da alteridade, né? Quando o vínculo com a religião passa a ser mais estreitado, porque o ser humano ele está por natureza isolado, né? Uma falta original, que inclusive é um dos elementos que o Agamben vai trazer como motor de potência e criação poética dos melancólicos no medievo. Existe uma situação de isolamento original, de promessa de morte violenta, que o Sousa Nunes, né, ele vai trazer como desejo de alteridade absoluta. Deixa eu pensar aqui. Ele vai dizer que o Eros, além de ser um desejo pelo encontro prazeroso com o objeto amado, é um desejo ascensional. E como se atinge esse desejo ascensional? Como se transpassa essa condição natural finita do ser humano? Através de uma alteridade absoluta. O ser humano ele deseja um encontro absoluto com essa alteridade absoluta, o que experimenta como uma necessidade impressa de sua própria condição. Tanto o Sousa Nunes quanto o Zola, eles falam sobre esse outro absoluto, que para as religiões é expressa na imagem deifica. E por isso, desde a antiguidade, o erotismo está muito relacionado com o despertar, o funcionamento da intelectualidade, né? Tudo isso, na poesia medieval, por exemplo, deságua em potência de criação. Então, outras questões, como o simulacro de morte violenta, de gozo, porque é o gozo que permite ao homem a breve sensação de transpor a limitação dele e de adentrar um espaço que é limitado apenas ao espaço sagrado. Então, como eu mencionei, o Agamben vai trazer para esse diálogo o papel do fantasma, o Zola vai adicionar essa discussão ao amante invisível, que existe em ausência, né, a união com o amante místico, e aí a gente já tem diversos paralelos entre esses 2 mundos. E no contexto barroco, essas reflexões já se mostram presentes, né. A Pires, que é uma psicóloga que escreveu um estudo sobre a experiência dela com a escultura de Santa Teresa d'Ávila, ela fala que o erotismo é inerente, em maior ou menor grau, a qualquer obra de arte. Ela vai tocar muito no que tange a questão das pulsões progenitais, os aspectos arcaicos da sexualidade, que misturam erotismo e agressão, amor e ódio, essa regressão psíquica temporária, que é um requisito primordial para a criação do artista, assim como na experiência mística. E a arte barroca, ela rompe esse equilíbrio entre razão e emoção, entre arte e ciência, mais característico do Renascimento, e propõe a expressão da exaltação dos sentimentos, né? A igreja ela se converte numa espécie de palco onde são encenados esses dramas. E a fé deveria ser alcançada através dos sentidos da emoção. Então há uma entrada maior para o pathos acontecer e, ao mesmo tempo, uma abertura para os artistas expressarem o erotismo, porque para a igreja a forma de ultrapassar esse interdito do pecado, do corpo, é transferi-lo para uma experiência mística. Então, a questão do heroísmo e do erotismo foram recursos
tácitos muito aplicados nas obras de arte sacra após a Contra-Reforma, como ferramentas para produzir o deleite, o deslumbramento dos fiéis. Então, a Pires também vai falar, né, que inclusive é uma coisa que ela sente quando ela observa a imagem de Santa Teresa d'Ávila, né, uma desconexão temporária com o mundo, um arrebatamento, porque ela entende todas as manifestações corporais que estão expressas ali na escultura de Santa Teresa d'Ávila. Então, a primeira obra, se a gente for exemplificar de acordo com uma certa cronologia, é o São Sebastião do Guido Reni, e a experiência evocada aqui é o martírio. O Guido Reni foi um pintor italiano, né, do período barroco, nascido em Bolonha, na Itália. E para a teologia do martírio, ela é inteiramente baseada na morte de Cristo e no seu significado. Cristo é um protótipo dos mártires, é uma experiência por si só violenta, mas cuja violência faz parte ali central, porque é dela que decorre a imitatio Christo. São Sebastião dos Santos Mais Populares, né, da Igreja Católica, e foi martirizado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Diocleciano. Então, na pintura do Reni, o santo, São Sebastião, ele é retratado de uma forma muito dramática, emotiva, se enfatiza ali o sofrimento físico e espiritual que ele suportou pela sua fé. Então, São Sebastião teria sido alvejado até a morte. Se diz a tradição que seu olhar final foi um olhar de intenso prazer, e muito semelhante ao de Cristo, porque o Calabrese até menciona essa semelhança, porque o destino final de um Marte seria a visão do paraíso. Mas a iconografia de São Sebastião, que aparece desde a Renascença ali, é muito relacionada à conjunção entre sensualidade e martírio, né? Então, na obra, a gente vê o que é muito recorrente na representação dele, que é uma atenção glamorizada para o corpo. Ele é representado como um homem jovem, bonito, muscular, quase nu. Ele está amarrado a uma árvore, perfurado por flechas, e a questão da perfuração vai retornar na descrição da experiência mística de Dávila, que sugere que a abertura através do corpo, né, essa entrada do objeto pelo corpo físico atinge também a alma. Então, muitos cultos reiteram que a morte violenta vai ter um efeito direto sobre a alma. Então, o corpo é representado de uma forma muito sensual, os músculos definidos, uma pose dramática que enfatiza ali a beleza física. E muitos artistas utilizaram recursos como a iluminação suave, da textura da pele bem aveludada no corpo de São Sebastião, e Guido Reni recupera isso também. E a composição da pintura, ela é organizada de forma ali a direcionar o olhar do espectador para a parte do corpo do santo que são em mais evidência, né, consideradas mais eróticas, que são as pernas e o torso, por exemplo. Essa obra, inclusive, ela chegou a ser censurada, né, em 1846, mais ou menos, e colocaram mais um pano de pureza na virilha de São Sebastião. A posição do corpo de São Sebastião na pintura, ela pode ser interpretada como uma referência ao amor erótico, né, porque ele está retratado amarrado a uma árvore, com os braços levantados para cima da cabeça, numa posição que sugere submissão, vulnerabilidade da própria natureza humana, da própria finitude humana, e é uma postura que é associada também à imagem de prazer erótico e até mesmo da crucificação. Então, aqui a gente tem também outra representação do Guido Reni, de São Sebastião, esse de 1615, também amarrado, né, em postura de submissão. O olhar na pintura pode ser interpretado também como muito sugestivo, semicerrado, clamando por alguma coisa, e é reforçada pela maneira como o artista ele posiciona sempre as flechas no corpo do santo, como se fossem símbolos fálicos. Um olhar que também faz parte da imitatio Christo. E, de acordo com alguns teóricos como Georges Bataille e Foucault, a experiência erótica, a experiência de martírio, elas têm como a ideia de transgressão dos limites do corpo e do eu. A experiência erótica, ela envolve a abertura do corpo, a sensação ali intensas e prazerosas que podem ultrapassar os limites impostos, tanto pela sociedade, pela moralidade, pela própria natureza descontínua do ser humano. E da mesma forma, a experiência de martírio envolve a submissão do corpo à dor e sofrimento extremo, que podem levar a uma transcendência espiritual, porque a teologia do martírio, né, deixa eu passar aqui, segundo Moreira, na experiência de martírio, o mártir, ele tem o poder de afastar, de se abster dessa dor, mas ele não faz, é uma dor desejada, porque é uma grandeza de entrega completa de si mesmo, né, e se aceita o seu destino perante a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz, por exemplo,
E é uma entrega deliberada que é recuperada, inclusive, no poema de um italiano também, que é o Gabriele D'Annunzio, que ele faz um poema maravilhoso, lindo, sobre o martírio de São Sebastião, que inclusive é musicado depois pelo Debussy. E aí, nesse poema, ele fala abertamente sobre esse desejo por essa experiência de martírio. O São Sebastião, ele fala: arqueiros, arqueiros, se alguma vez me amaram, deixem-me saber seu amor novamente em suas flechas. Eu digo, aquele que me fere mais profundamente, me ama mais profundamente. E quanto mais flechas ele é alvejado, mais ele pede, mais, sobre os olhos assustados e o susto, a devoção, a tristeza dos soldados que o atingem. Inclusive, a foto que eu mostro no slide anterior, é de um filme de 1976, São Sebastião também, onde a questão desse homoerotismo está muito explícito, porque hoje em dia, inclusive, São Sebastião é tido como um santo padroeiro, digamos, LGBT. Graças também a essa grande valorização, né? Então, o poema D'Annunzio, ele propõe uma relação intrínseca entre sofrimento e êxtase na história de São Sebastião. Então, a outra obra, né, muito performática, é a da Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, denominada como uma esposa mística do catolicismo, ela está entre as figuras femininas de maior relevo no período contra-reformista. Ela sofre de melancolia e problemas de saúde, e que retoma muito a questão da intensa assídia que o Agamben fala, que os homens medievais sofriam essa tristeza sem ter uma relação específica, um objeto específico, mas que está em falta, uma falta original também. Então, isso resulta em uma relação de rejeição da Dávila com este mundo e uma ânsia extrema pelo outro, por Deus, e pela promessa de vida sem dor, né? Ela deseja a sua morte, e o seu amado, que é Deus, Jesus, é a promessa de fim a qualquer receio de descontinuidade. Então, Alves vai trazer uma definição sobre isso, que ela queria Cristo Deus, porém também queria o Cristo homem. Esperava dele o beijo divino, prometido no Cântico dos Cânticos, estar deitada com ele, era noiva de Cristo, doente e angustiada pelas tentações desse mundo, ousou imaginar e pensar sobre Deus de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais humanizada. Então, o testemunho mais famoso da Santa Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, é o episódio da transverberação, a experiência mística vivida no corpo. Então, o Bernini vai esculpir justamente essa cena em que ela descreve a transverberação. Bernini foi um escultor arquiteto italiano também, do período barroco. Grande parte das suas obras estão espalhadas pela cidade de Roma e do Vaticano. Ele, digamos que essa escultura foi, digamos, uma vingancinha na época que ele estava sendo tratado com uma certa indiferença pela Igreja Católica. Então ele traz essa escultura que causa um certo choque na sua revelação, mas ele explica que não é nada além do que a própria Teresa descreve. A descrição da Teresa d'Ávila para o momento de transverberação, quando ela tem a visão de um anjo que atinge ela justamente no coração, perfura ela no coração, ela menciona que, quando retirava, parecia que as entranhas me eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos e era tão excessiva e suavizada, a suavidade produzida por essa dor imensa, que a alma desejava que não tivesse fim e se contentava senão com a presença de Deus. Não se trata de dor corporal, é espiritual, se bem que o corpo às vezes participa e muito. Então, a própria Teresa, né, descreve esse momento, e na escultura, Santa Teresa está representada, deitada em uma nuvem, deixa eu retornar aqui para a escultura, com os olhos fechados e uma expressão de profundo prazer no seu rosto. Ela está vestida com hábito religioso, um corpo inclinado para trás, com os braços abertos, como se estivesse abraçada por uma presença divina invisível. O corpo dela é altamente sugestivo, né, deitada com as pernas ligeiramente abertas, os braços abertos, como se estivesse experimentando, de fato, orgasmo. Os anjos que circulam também representam elementos eróticos, né? Alguns autores críticos argumentam que eles são representações da luxúria e da sensualidade, com a qual a santa teve que lidar por toda a sua vida. Esta é a representação do exato momento da transverberação, onde ela vê o anjo, ela desnuda o próprio seio, onde ele vem a cravar a flecha. Ela dá ênfase ao movimento de entrada e saída do corpo, né? E está quase literalmente de peito aberto para essa dor. E o êxtase, o Borges vai falar que o êxtase tanto espiritual
quanto religioso, eles têm um denominador comum, né? Uma experiência interior que arrebata o sujeito e que se expressa com dramaticidade através do corpo. No êxtase místico, o arrebatamento depende de uma disposição divina, vontade do Criador, e corresponde a uma união com Deus. Descreve um estado de beatitude que penetra os sentidos, que se esvai com a experiência, o gozo do êxtase da dádiva divina, né? Então, nesse processo, o amor e repulsa por esse mundo se contrapõem. É um desejo que se traduz em desejo de morte e que, consequentemente, se transforma em aspiração de vida divina. A imagem do amante, no caso da Santa Teresa, está em presente, né? É um amante místico invisível que está presente na teoria dos Zola nas religiões xamânicas, mas da Beata Ludovica, outros autores vão mencionar que tem uma leve diferença entre essas duas representações. A Albertoni, ela também é uma beata, que após ficar viúva entregou a vida dela a Cristo, as missões cristãs, e ela constantemente relatava entrar em estado de êxtase absoluto, onde ela relatava sentir o próprio corpo, o amor de Cristo. As pessoas relatam ouvir os seus gemidos quando isso acontecia, e que incitou o Benini a esculpir a imagem que hoje está sobre o túmulo dela. Ela é retratada com uma expressão facial muito intensa, os lábios entreabertos, como se quisesse ali expressar um gemido, olhos semicerrados, transmitindo uma sensação de prazer ou êxtase, e as pernas sobrepostas embaixo das vestimentas. O rosto dela está contorcido, mas com os membros relaxados. E aí ela está tocando o próprio corpo, como se ela experimentasse, como se ela procurasse onde é o ponto tangível desse desconforto, a fonte tangível desse desconforto. E o Benini também enfatiza muito a questão das curvas e da vestimenta, que normalmente seria considerada modesta, mas é uma coisa que a gente também observa na de Santa Teresa d'Ávila, e que a Bonelli vai falar que isso não é uma decoração. Existe uma metáfora no trabalho dos tecidos também, que tende a exprimir ao mesmo tempo a sensualidade e a força espiritual que se exercita pelo corpo e se propaga prega por prega, né? No caso da Beata, é muito mais presente a expressão do orgasmo, o toque dela diante do próprio corpo, muito se assemelha ao próprio momento masturbatório, buscando a sensibilidade dos próprios sentidos. E o Ares, ele vai falar que a tortura pode ter uma relação importante, tanto a tortura quanto o êxtase, né, no momento de êxtase, podem ter uma relação importante se a gente pensar na limitação entre morte e erotismo, entre Thanatos e Eros, que se entrelaçam muito forte nesse período, porque a gente tem que lembrar que, com as revoluções do Concílio de Trento e a caça aos hereges naquele período, a tortura era um mecanismo de investigação e punição, e o espetáculo de horror ele vai se misturar a um fetiche erótico. Mas se para a população a gente tem essas questões de punição, de assistir à punição e tudo, na igreja a gente vai ter também com as bruxas, com os hereges, libertinos, com os corpos flagelados, e com os santos e mártires, sempre retratados em obras de arte em pleno sofrimento, mas de uma forma muito mais sensualizada. E isso toma conta da cena e ajuda a moldar, de certa forma, a mentalidade da época. Uma coisa interessante também sobre essa escultura, antes de terminar, é que tem uma entrada natural de luz para os olhos, que dá diretamente nos olhos da Beata Ludovica, nessa igreja. E o Boss vai falar que a mulher em posição de êxtase, como Santa Teresa, está com os olhos fechados, quase prestes a se fecharem, e que essa experiência de gozo evoca de imediato a borda da pulsão de morte. Uma coisa que a gente observa, de certa forma, também na figura da Santa Teresa d'Ávila. Então, para encerrar, né, umas considerações finais, tanto as imagens de São Sebastião, as representações de João Batista, de Santa Teresa, elas evocam sofrimento motivados por uma causa em parte nobre, né, mas que evoca também muito a questão do erotismo e da finitude, do interdito, todos inerentes à natureza humana, e que se encontram ali entrelaçados na arte, né, tanto na arte como nas próprias experiências sociais. Então, a gente tem em vários santos também, São João Batista, em Santa Teresa, em São Sebastião, Santa Catarina, se percebe a relação do erotismo, da violência e da morte. Se a união dos dois amantes é o efeito da paixão, ela evoca a morte e o desejo de matar e também do suicídio, segundo Bataille, né? E a arte barroca, ela traz uma grande organicidade entre todos esses elementos, de acordo com a própria referência humana daquilo que nós temos de êxtase, né? Daí o princípio da alegoria também, mas isso é assunto já mais para outra comunicação. E aqui estão algumas das minhas referências, né? A Estâncias, o Agamben, onde ele fala da palavra e do fantasma na cultura ocidental,
O artigo da Alves, Teresa da Ávila, Erotismo e Experiência Mística, Bataille, com erotismo também, Calabrese, com as observações dele sobre obras de arte religiosa, e Ipanovski, Significado das Artes Visuais. E também o Erbach fala do barroco na arte de contrarreforma. Então, é isso, agradeço a oportunidade e parabenizo toda a equipe por esse evento maravilhoso. Eu estava com muita saudade do Seminário de Letras e Artes. Muito obrigada, Anne. Poderia ficar te ouvindo a tarde toda, mas a gente tem o horário. Então, nesse momento, a gente abre aqui para discutir essas duas últimas apresentações, né? Não podemos nos demorar muito, porque temos a mesa redonda, a mesa 2 em seguida, e, enfim, inscrições, quem deseja se manifestar, pode levantar a mãozinha ali. Para já, as parabenizações aqui no chat, né? Estão tímidos hoje. Bom, como sempre, já que esse momento de silêncio, eu peço a palavra, então. Ania, você só tira seu slide, fazendo favor? Obrigada. Então, mais uma vez, parabéns, Matheus, parabéns, Ania. Foram apresentações excelentes. Todas as apresentações, na verdade, foram incríveis e exatamente o que a gente pensou com a proporção do nosso eixo, né? E aí, sobre a apresentação do Matheus, né, a reconstrução de danos, uma análise da figuração da morte em O Triunfo da Morte, de Augusto Abelaira, me chamou muito a atenção, e já tinha me chamado a atenção, na verdade, no resumo, a questão do duplo para representar o insólito. É algo que me é de muito interesse por conta da minha linha de pesquisa, é claro, mas sobretudo dos meus gostos pessoais. E aí, enquanto você estava falando do duplo, né, como dos parceiros de dança, né, que você estava comentando, me veio o filme de terror, se eu não me engano, é de 2021 ou 2020, não tenho certeza, que é o filme Us, ou Nós, do Jordan Peele, que trata justamente sobre essa questão de termos duplos, né? Ter uma outra dimensão através do espelho, né? E aí a gente tem o espelho como esse portal para o duplo em diversas narrativas. E aí eu coloco também, né? Me chama a memória, obviamente, Coraline, que é o meu objeto de estudo, mas também o Cisne Negro. Mas no caso filme, né? Que é essa adaptação, essa reconstrução do balé de repertório do Marius Petipa, né? Que é justamente essa questão do duplo como uma representação do insólito, do terror. E é interessante a proposta do teu trabalho, que é justamente essa humanização da morte. A morte, né, que é um tabu, mas que também é desvinculada desse medo absurdo, né, que é, inclusive, a proposta do evento, né, falar da morte com naturalidade, sempre pesado, sobretudo no contexto em que a gente fala, né, fazendo essa relação com o contexto pandêmico. E aí, enfim, parabenizo, né, nesse sentido, e peço também para você falar um pouquinho mais sobre essa questão do duplo no teu trabalho e se tem algo a mais que você queira comentar sobre isso, e aí eu faço uma proposta para a Anne, tá bom? Obrigada. Sobre a questão do duplo, no texto do artigo, eu destrinchei um pouco mais essa ideia, porque no romance do Abelard a gente tem uma recriação do duplo. O que acontece, eu até botei o texto aqui para eu não me perder falando, deixa eu achar, só um instante. É porque a gente fala tanta coisa, né, que é para lembrar. Mas o que acontece é o seguinte, só queria achar a citação específica.
Me dá só um instantinho, viu? Eu tenho uma citação específica para isso. Porque essas sociedades da morte, quando elas entram lá dentro, elas usam máscaras, né? Aparece uma máscara no rosto delas, eles não conseguem se identificar. E aí entra justamente essa ideia do coletivo da espécie. Ele reconhece nessa máscara o coletivo da espécie dele e a representação do duplo, que seria esse reflexo, esse espelhamento que eles têm. Então, ó, essa função da espécie seria matar, só que aí o romance ele se contrapõe a isso justamente pelo fato das próprias personificações ali serem totalmente humanas. Então, eu até tinha colocado aqui, ó, eu vou até ler para vocês, uma das grandes jogadas de narrativa é, na verdade, suplantar a morte por meio do poder da morte, ou seja, a partir do momento que ele tem o poder de ser morte, ele consegue garantir, então, essa noção de levar a morte como se fosse uma doença curável. Ele se torna imortal por causa disso, e aí o conceito de duplo que o Edgar Morin vai trazer, ele vai meio que se esfacelar por causa disso. O que acontece é, ele consegue manter o conceito de duplo sem que se precise morrer para isso. Ele permanece com a humanidade intacta enquanto ainda reconhece o duplo. Então, uma espécie de reconstituição desse duplo. E eu acho que sobre o duplo, o que aparece dentro do romance seria exatamente isso que eu acabei de falar. Inclusive, a noção de duplo que eu usei foi a do Edgar Morin. Obrigada mesmo. Desculpa, professora. A Anne levantou a mão. Sim. Num comentário também sobre parabenizar a apresentação do Matheus Felipe, que eu amo também esse assunto, também dialoga um pouco com o meu, mas eu puxo realmente mais para a questão do erotismo. E tem um ponto muito interessante que você falou da presença do outro, né? E que essa presença do outro, ele vai evocar a morte, de certa forma. E muito engraçado, porque também é essa presença do outro que é buscada pelo ser humano justamente para contrapor a questão da finitude humana, da natureza finita do ser humano, né? A gente tem desde Platão, né, quando ele fala do Aristófanes, o mito da alma gêmea, que o ser humano já era um duplo em si só, e depois teve a cisão por ele se rebelar contra as divindades, e que isso traz ali um pouco da natureza do próprio mito de Eros e de Thanatos também, de certa forma, essa pulsão, esse desejo pelo outro que não deixa de ser um desejo de pulsão de morte também. E aí eu queria que você falasse também mais um pouquinho sobre isso, assim, novamente parabenizando, adorei sua explicação. Obrigado. Essa ideia do eu e do outro, ela aparece mais como um reconhecimento da própria capacidade de que eu posso morrer, a partir do momento em que eu percebo que aquele que está do meu lado ou morreu ou está próximo disso. E aí, nesse sentido, também entra essa questão do espelhamento, né? Eu reconheço que eu morro porque o outro morre, o outro reconhece que eu morro, então entra numa questão de espécie de ouroboros ali, que tudo vai girando dentro de si mesmo e a gente vai se reconhecendo. Quanto a isso, acho que era o que eu poderia comentar. Obrigada, Matheus. Obrigada, Anne. Diana, você fazer um comentário para a Anne? É isso? Sim, professora. Obrigada por lembrar. Anne, mais uma vez, parabéns. Suas pesquisas são sempre excelentes, muito sólidas e muito interessantes, muito instigantes, né? Eu estava anotando aqui, né, que só o cristianismo, de certa forma, somente o catolicismo é capaz de proporcionar essa experiência, né? Essa experiência do sofrimento e que gera purificação, né? Só o martírio pode nos fazer alcançar a purificação plena, né? E aí, uma coisa que você trouxe é a questão de como essas imagens parecem, principalmente quando você traz a Ludovica, né? As últimas que você trouxe, tem essa percepção de que elas já estão vivenciando o orgasmo, né? E é engraçado, porque sempre que a gente fala sobre a experiência filosófica, a experiência, talvez, metafísica,
se fala que o orgasmo é a experiência viva mais próxima da morte. E como a violência, né, essa violência extrema, que é retratada também pelas imagens que você trouxe, elas têm, inclusive, alguns efeitos no corpo parecidos com o orgasmo. O zumbido nos ouvidos, a cegueira momentânea, a tontura, as lágrimas, o sofrimento, às vezes, gera também a gargalhada, enfim. Conversam, de certa forma, têm os mesmos efeitos no corpo, mas somente o sofrimento, somente a dor voluntária gera purificação. Então, essa dor por prazer, ela é considerada suja, né, e errada, mas quando a gente se oferece nas mãos do Salvador, vem uma outra concepção. E como eu falei, só o catolicismo traz essa concepção. Porque se a gente for, por exemplo, para a matriz africana tradicional iorubá, quando a gente pensa na purificação do corpo, não se exclui o sexo. Se exclui a bebida, se exclui a carne vermelha, se exclui muitas outras coisas. Mas o prazer físico, gerado pelo contato com o outro, não. Porque, como você também trouxe, quando a gente transporta essa experiência para a esfera mística, ela se torna também purificadora. E eu achei excelente esse aspecto. Muito obrigada, Diana. Quem adora essa parte são os psicanalistas também, porque muitos artigos que eu li foram de historiadores da arte, mas também a Pires, né, uma das minhas referências, que ela conta da própria experiência dela, ela fala exatamente disso, da experiência que ela teve, não só vendo, né, não só tendo noção do que a Santa Teresa estava sentindo, como que ela mesma sentiu. Ela diz que ela teve uma manifestação corporal, a constrição precordial, a sensação ali em nível visceral, o leve atordoamento, né, que foram todos esses estímulos que mobilizaram ela a refletir sobre isso. E ela menciona também que a Igreja Católica, ela foi, de certa forma, espertinha, né, uma coisa que o Freud também fala, que o que a gente faz com esses desejos eróticos? Acontece a questão da transferência, né? Se transferir esses sentimentos mundanos para uma experiência mística, que é o que o Freud fala que aconteceu com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis seria o exemplo máximo, inclusive, dessa imitatio Cristo, que ele chega a apresentar no corpo, fisicamente, as chagas de Cristo. Então, esse amor recebido para amor dado, essa transferência que acontece ali muito forte, né? E que nessas obras específicas nesse tempo, eles são bem fortes. Tem essa questão do erotismo muito presente. A gente estava até comentando um tweet que a gente viu, que alguém mencionou. É muito engraçado como a questão do corpo e o sangue de Cristo na hora da missa é uma coisa muito erótica, porque também é outra coisa que a religião vai tomar para si. A questão que não ela toma para si, é uma coisa natural mesmo, inerente ao ser humano. A questão dos rituais, do ritual. É um leve desnudamento nos rituais religiosos, por exemplo, tanto da noite de núpcias, né, o desnudar da noiva, a imolação, que vai findar, uma imolação é uma morte sofrida também, né, que vai findar no testemunho da descontinuidade humana também. Então, a gente pode abordar isso por vários aspectos diferentes, né, tanto na história da arte, quanto na psicologia, na sociologia, na antropologia também, né, o Eliade e o Bataille, eles trabalham muito com essa questão na antropologia, e a gente toma eles para essas análises, né, literárias e artísticas. Mas é isso também, então, agradeço o comentário. Obrigada, Anne. Eu não sei se o Matheus tinha ainda algum comentário, ou não, que eu achei que vi que você... Eu apertei sem querer ali. Tudo bem, tudo bem. Eu queria comentar, aproveitar, fazer uma pergunta para a Anne, que diante de toda essa temática, né, de aproximação do que seria o sexo e a morte, por exemplo, a gente pode trazer isso para a contemporaneidade e mostrar que eles ainda estão próximos, né, nessa questão do que é o interdito, da questão do que é que se faz a escondida, se morre às escondidas. E aí eu queria saber se você tinha algo para comentar nesse sentido. Eu estudo mais esse fenômeno do medievo também, mas atualmente a gente ainda tem os interditos de uma forma muito clara, né? Eles estão para a igreja como pecado, para as leis como os tabus, né? Como a questão do incesto, da infidelidade. Em obras mais atuais, eu acho que, não me recordo de nenhuma de cabeça, mas são questões que atualmente a gente ainda
se depara, assim, com uma certa uma falta de inibição quando as pessoas tendem a estudar essas obras, né? Porque de onde parte, de fato, a compreensão desse interdito? Que o ser humano necessita ultrapassá-lo, mas para que o erotismo exista, ele precisa existir, né? O interdito precisa estar ali, o objeto, o veto inicial, ele precisa estar ali. Então, tanto a questão do erotismo e essa relação dele com a morte é muito paradoxal. Como você mencionou anteriormente, essa questão desse ciclo, é paradoxal, porque ao mesmo tempo que o ser humano, ele tem essa necessidade de atravessar esse interdito, ele precisa de alguma coisa que vete, que esteja ali vetando o humano de fazer alguma coisa e que se faça às escondidas, porque aí está a questão do erótico, né? A questão do proibido, né? Então, alguns dos elementos que a gente traz... Sim, eu lembrei de uma obra, assisti uma série, eu não me lembro de cabeça até agora, mas uma das ideias que eu tive assistindo essa obra, essa série, é que ela justamente fala sobre a questão da Santa Teresa d'Ávila, é uma adolescente que ela passa por um abuso sexual e tudo, e ela fala sobre a questão da Santa Teresa, ela, estudando a imagem de Santa Teresa d'Ávila, ela fala como a gente vê isso hoje, né, essa representação do sofrimento humano, do sofrimento, do sexo, do sofrimento, e até mesmo da morte, na própria pornografia. Então, já colocado em outra mídia, né, translocado para outra mídia. Mas é interessante isso também. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, eu também teria questões, né? Eu falei, eu adorei as comunicações, mas ficará para outro momento, para quando eu for ler os textos. Então, parabéns, excelentes trabalhos, fico muito feliz que vocês tenham participado aqui do nosso evento, né? Lembrar que já está no chat o formulário da lista de presença, tá? Então, não esqueçam de assinar. E logo em seguida nós teremos a mesa 2 com os professores doutores Fábio Moura e Gustavo Sorans, tá? Então, convido vocês também a mudar de sala e continuar a nossa participação e discussão, tá bem? Então, fica aqui meus cumprimentos e agradecimentos a todos que participaram e estiveram aqui. Ok? Eu me retiro logo, mas a Diana fica um pouquinho mais, né? Pode fazer o registro. Eu vou precisar sair, mas tudo bem. Então, uma boa tarde e até breve. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Já entro na outra reunião também. Então, gente, se vocês puderem abrir a câmera só um segundo, só para a gente fazer um registro, já que não tem as fotos, né? A gente tira um print da tela. Mais alguém vai ligar? Eu tenho que alterar o layout, né? Para aparecer mais gente. Só um instante. Eu tô muito feliz com o evento. Já todo mundo ligou? Todo mundo que quer ligar, é claro, né? Tá. Então, todo mundo pronto? Pronto. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns aos comunicadores, foram excelentes trabalhos. Agora todo mundo para o YouTube e bom evento.